Quando o pastor ele conversou comigo, querido, sobre a oportunidade de estar aqui ministrando no domingo, eu falei assim: pastor, eu aceito o desafio, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Qual assunto o senhor acredita que seja interessante nós falarmos junto como igreja? Porque ele não é só o líder da nossa igreja local, o anjo da nossa igreja que foi separado, escolhido pelo Senhor, mas eu creio que cada pessoa que ocupa esse altar precisa ter essa responsabilidade e ter esse discernimento de falar uma mesma linguagem que a igreja está falando. E eu fico muito feliz de todas as vezes que eu busco algo em Deus no secreto, Deus ele fala com alguém aqui na igreja também a mesma coisa. Foi assim nos louvores, e eu nem tinha noção e dimensão do que Deus ia fazer na hora da oferta. E tudo aquilo que o pastor ministrou, praticamente foi 50% da minha mensagem. Quase que eu falo: pastor, continua aí e só faz o apelo depois, que eu não preciso falar mais nada. Ele falou sobre algo incrível que mudou e muda as nossas vidas, que é o reino de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre o reino. Quem esteve aqui na terça-feira entendeu a profundidade daquilo que nós estamos nos comprometendo como igreja. Não só a viver, mas frutificar e principalmente compartilhar. E o tema dessa mensagem de hoje é reino inabalável. Amém? Eu estou tentando ser o máximo criativo possível na criação dos slides, aprendendo muito com o pessoal aí da comunicação, estou sendo inspirado por eles, então eu consegui dedicar um tempo maior, então ficou bem bonitinho esse slide, eu gostei muito. Mas o tema dessa mensagem, querido, é reino inabalável. E eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo de número 25. Pode colocar o próximo slide, que já está o versículo. Obrigado. Enquanto você abre a sua Bíblia ou usa através do seu celular o aplicativo, nós estamos diante de uma grande oportunidade da parte do nosso Deus, de conhecer um reino inabalável. Fazer parte de um reino que não tem prazo de validade. Um reino que não tem fim. Um reino que existe ordem, princípios, valores. Um reino de justiça, de paz, alegria, amor. Um reino que vai na contramão de todos os reinos que um dia já existiram. Reinos que se ergueram, reis que se levantaram, mas tudo virou pó. Mas nós estamos diante de algo que é incorruptível. Nós estamos diante de algo que é eterno. Nós estamos diante de algo que realmente marcou e transformou as nossas vidas. E no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 28, diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pela manhã eu li o versículo 25 até o 29, mas o versículo base dessa mensagem é o 28 e o 29. E esse texto diz, no livro de Hebreus, destaca muitos princípios, muitas lições que precisamos aplicar de uma forma muito simples e fácil de entender aquilo que nós precisamos fazer e nos comprometer como igreja. O livro de Hebreus diz que nós estamos cercados e rodeados por tamanha grande nuvem de testemunhas. E que nós precisamos nos afastar e correr muito longe, para muito longe desse pecado que tão de perto nos rodeia. E que nós precisamos correr para o nosso alvo, mantendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. O livro de Hebreus também fala sobre uma correção, sobre um posicionamento da parte de Deus a todos os momentos que Ele nos disciplina como um pai. Um pai que ama os seus filhos, que corrige os seus filhos. Mas o pai que é pai corrige, mas Ele corrige porque Ele ama. E se existe algo que é bom, que nós precisamos entender que é necessário em nossas vidas, é quando em algum momento Deus Ele nos corrige para algo. Se Deus está nos corrigindo, é porque Ele está nos direcionando. E cada desafio que nós passamos, eu sempre costumo olhar como uma oportunidade de honrar a Deus em mais uma oportunidade, mais uma área, em mais uma situação, independente do contexto. Só que o livro de Hebreus também fala que nós estamos diante de um reino inabalável. De uma voz que não somente abalou a terra, mas abalou os céus. Uma voz que ecoa dentro do coração do homem. Uma voz relevante. Uma voz que exerce autoridade, domínio, governo. Existe uma hierarquia, existe uma dinastia por intermédio desse governo.
E tudo isso está relacionado a este reino inabalável. O livro de Hebreus, capítulo 12, diz que quando essa voz ecoar, tudo aquilo que não for inabalável vai cair por terra. E eu acredito que Deus está nos preparando para esse momento, onde tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não é nobre, tudo aquilo que não glorifica a Deus vai cair por terra. Porque nós estamos falando de um reino diferente. Nós não estamos falando de um reino que prosperou por um período, não. Um reino que prospera por toda a eternidade. Nós não estamos falando de um reino que somente aceita pessoas, mas é um reino que transforma pessoas. Nós estamos falando de um reino que tira as pessoas de uma zona de conforto espiritual e nos desafia a viver o nosso chamado e a nossa vocação. Um reino que traz sobre nós uma aliança, um compromisso, não somente com uma estrutura, com uma agenda, com pessoas, por mais que tudo isso seja muito importante, mas um compromisso com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é sobre esse reino que eu quero compartilhar. Um reino inabalável. E durante a minha jornada, que não é tão longa, mas estou aí chegando nos meus 12 anos de evangelho, não de uma religião, mas de evangelho, porque a religião ela só muda a rotina, mas o evangelho ele transforma pessoas. E dentro desses 12 anos eu aprendi algo com grandes homens de Deus que estão aqui hoje conosco. E aprendo todos os dias, que nós precisamos investir a nossa vida em algo se nós queremos crescer em Deus. Nós precisamos investir, e eu louvo a Deus pela vida do pastor, que ele falou isso também na ministração dele de oferta. Com todo respeito, foi uma das ministrações que mais marcou meu coração. E glória a Deus, pastor. Eu aprendi que nós precisamos investir o nosso tempo. Eu entendi que nós precisamos investir todos os nossos recursos. E principalmente também, todas as nossas lágrimas. Se eu quero alcançar algo em Deus, se Deus me chamou para algo, se eu faço parte desse reino, se eu reconheci Ele como meu rei, eu preciso investir o meu tempo. Eu preciso consagrar todos os meus recursos. E eu preciso derramar todas as minhas lágrimas. Mas são lágrimas derramadas para uma causa certa. A causa do reino. Só que antes disso, existe algo que é a base, que é a estrutura da vida do homem, a vida de uma mulher, na vida de uma pessoa que decidiu e entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Existe algo que vem além dessa revelação de entregar o nosso tempo, os nossos recursos e as nossas lágrimas. Existe algo que é onde nós levantamos e construímos de uma forma sólida, firme, constante e inabalável a nossa vida. Algo que vem antes disso. Hoje eu quero falar que dentro desse reino inabalável, nós precisamos entender que nós temos um rei, que existe um reino e que também existe uma dinastia. Um rei, um reino e uma dinastia. Se nós então entendemos essa verdade, por onde começar? O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz: precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Perceba que todos os momentos que eu e você desanimou em algum momento, foi porque nós tiramos os olhos de Jesus. A pessoa que mantém os olhos de Jesus, ela não se sente sozinha. A pessoa que mantém os olhos fixos em Jesus, ela sabe que ela é amada. A pessoa que mantém os olhos fixos em Jesus, ela não negocia princípios. A pessoa que ela mantém os olhos fixos em Jesus, por mais que ela esteja sangrando por dentro, ela continua fazendo a vontade de Deus. Precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Quando eu mantenho os olhos fixos em Jesus, eu não me sinto excluído na igreja, eu me sinto parte da igreja. Quando eu mantenho os olhos fixos em Jesus, por mais que venha tentações, por mais que venha o desânimo, por mais que venha a frieza espiritual, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Nós cremos nisso. Porque nós fazemos parte de um reino que é inabalável.
Todas as vezes que eu deixei de orar, todas as vezes que algo do mundo falou mais forte do que a voz de Deus no meu coração, foi porque eu tirei os olhos dele. Quando eu tiro os olhos dele, eu começo a olhar para as pessoas, e as pessoas são falhas, querido. Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. E nós deixamos a glória de Deus, a Shekinah de Deus, uma unção que está sendo derramada sobre nós, porque nós tiramos os olhos dele. Só que quando nós contemplamos a beleza da sua santidade, nós entendemos que ele é completamente irresistível. Então nós não começamos a cultuar porque nós temos uma agenda. Nós não começamos a entregar o nosso melhor e as melhores sementes porque nós estamos olhando para Deus como um investimento. Nós começamos a dedicar e gastar a nossa vida porque Ele é o Rei, porque Ele é o Senhor, porque Ele faz tudo e sempre transformou as nossas vidas. Existe um anseio, uma expectativa de Deus em encontrar uma noiva completamente apaixonada por Ele. Só que são tantos afazeres, são tantas demandas, que nós nos afastamos do principal, que é o relacionamento com Ele. Eu quero ter acesso a esse reino que é inabalável, mas primeiro eu preciso abrir a porta do meu coração para esse rei, porque ele precisa reinar. Esse rei tem autoridade, esse rei tem amor, esse rei reina através de justiça. Por isso precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Algo que eu anotei aqui é que tempos difíceis revelam de fato o que é inabalável em nossas vidas. Os tempos difíceis vão revelar de fato o que é inabalável na nossa vida. Por isso que cada tempestade é necessária, porque isso produz em nós um amadurecimento ao padrão de Deus, de entender que Ele continua no controle de tudo, nós tendo muito ou tendo nada, seja na felicidade, seja na tristeza, seja na maior prosperidade, seja na maior profunda miséria, Ele continua sendo Deus. Porque a autoridade dEle não depende da nossa condição financeira. O senhorio dEle não depende da forma como nós estamos, porque Ele continua o mesmo, sem sombra de variação humana. Um amor perfeito, um amor ágape, um amor que despedaça todo orgulho e coloca por terra toda frieza espiritual. Por isso precisamos manter os nossos olhos fixos nele. O que determina, querida, a nossa velocidade é a clareza do caminho. Quem conhece mais, o pastor Almir falou sobre conhecimento, algo que ninguém pode roubar de nós. Quem conhece mais, chega mais rápido. O que determina o nosso avanço é a clareza de uma verdade revelada. Ontem, uma tempestade climática tentou impedir a nossa célula de acontecer, mas não impediu. E foi uma das melhores células da minha vida. Só que durante o percurso, eu estava voltando do centro de Santo André e houve uma tempestade, nem havia chegado aqui no bairro ainda. Mas lá estava um temporal. Eu estava dirigindo o meu carro e eu não conseguia enxergar nada. Mas eu conhecia o caminho. E você vai entender o que eu estou falando. A tempestade rolando e eu dentro do carro em paz. Sabia os momentos que eu podia reduzir, sabia os momentos que eu podia acelerar, porque eu conhecia o caminho. Não faltou paz naquele momento, apesar da tempestade. Porque quem conhece o caminho tem paz. Quem conhece o caminho no qual anda e vive nessa causa, não teme as tempestades. Porque meus olhos estavam fixos numa causa. Eu tenho uma célula, eu vou me encontrar com pessoas, nós vamos anunciar o amor de Deus. E não é uma tempestade que vai me limitar. Estou usando um exemplo muito simples, mas acredito que existem tempestades ao longo da nossa vida que tenta limitar a nossa velocidade no que diz buscar a Deus, a ter acesso a esse reino e principalmente contemplar a excelência desse rei.
E para começar a ter acesso a esse reino, primeiro, precisamos ter um relacionamento com esse rei. E o versículo que eu quero compartilhar, pode colocar o próximo slide, por gentileza? Olha o que diz em Apocalipse 19:16. Você que estava bem atento, prestando culto racional a Deus, hoje falou de forma muito clara, através da vida desse grupo de louvor tão lindo, que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mais uma confirmação daquilo que Deus está fazendo em meio à nossa igreja, em nossos corações. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu acho que você não entendeu. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vivemos mendigando atenção, criamos expectativas ao longo de pessoas e nos esquecemos que Ele é o Rei. E não é uma coroa qualquer. E eu não estou falando da coroa de ouro, estou falando da coroa de espinhos. A grandeza de uma realeza. Um rei que foi na contramão de todos os outros reinos, todos os outros impérios, monarquias que já existiram. Todos os reis ficavam assentados ao seu trono, dando ordens para o seu exército: vão para a guerra, lutem, se matem, para que o nosso reino seja estabelecido. Só que o meu rei, o seu rei, fez o contrário. Ele saiu do seu trono. Ele se dispôs de toda a sua glória, de toda a sua justiça, e Ele foi no nosso lugar, morrer por nós numa cruz. E meu irmão, se isso não muda e marca a sua vida, o que então vai mudar? Nós buscamos uma boa condição financeira e Deus, Ele tem o melhor para você. Nós buscamos um bom relacionamento e Deus vai te entregar uma família incrível, eu tenho certeza disso. Porque isso também aconteceu comigo. Mas a maior glória que existe na vida de um homem é ter um relacionamento com esse rei. É ter Ele como Senhor. Não é como um amiguinho, onde você manda umas mensagens e quando você está chateado: hoje eu não vou conversar com você. Não, Ele é rei. E quem é rei, reina. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Sexta-feira, eu combinei com a Hannah de ir no supermercado. E ela sai às 19 horas do serviço, eu saio às 17. E eu falei assim: amor, já que eu saio mais cedo, eu já vou me trocar aqui no serviço, eu vou até o seu serviço e fico te esperando lá. Obrigado, Amanda. Aí eu cheguei, entrei no carro, dei partida do carro, e dessa vez o carro ligou certinho, não quebrou. Glória a Deus. Então, de dia contado, graças a Deus, mês que vem eu vou trocar o carro. E eu dei seta. Na hora que eu saí assim, Deus falou comigo: desliga o carro. Aí eu voltei o carro, esterci, desliguei. Aí ele falou assim: agora desliga o celular. Fui lá, desliguei o celular. Aí Deus falou comigo: agora você tem 2 horas para passar aqui comigo. E querido, eu estava com muita saudade daquela voz. Como foi bom ouvir a voz de Deus naquele momento. E não é porque Ele não estava falando, é eu que não estava conseguindo ouvir. Eu não estava inclinando o meu coração para ouvir aquilo que Ele tinha para mim, porque são tantas coisas para fazer. Mas a voz dele é o mais importante de tudo. E como eu estava com saudade daquela voz. O que Deus tem falado comigo é que nós, como igreja, nos acostumamos de ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus não pode ser algo normal para o homem.
ouvir a voz de Deus, o Criador falando com a criação, Ele falando conosco que nós somos herdeiros, fazemos parte de uma linhagem real, de um reino inabalável. Falei, Deus, me perdoa pela minha negligência, pela minha mornidão espiritual, me perdoa. Aí nós chegamos sábado na cela. A nossa cela está passando por um processo de restauração pós a multiplicação. Porque quando existem muitas pessoas, querido, a gente consegue até maquiar algumas coisas. Porque quando a igreja está cheia, a gente não consegue ver ainda de verdade quem está adorando ou quem não está adorando. Quem está se entregando ou quem não está se entregando. Quem está fazendo algo ou quem não está fazendo. Mas quando estamos reunidos em poucas pessoas, olho no olho, a verdade ela é revelada. E nós, como célula, vivemos tempos incríveis pós-pandemia. Nós falamos sobre o avivamento da Rua Gilbarte. A célula aqui aconteceu na minha casa com 60, 70, até 80 jovens. E todas as vezes nós falamos, quando a gente se reúne, como aquele tempo foi bom. Como naquele tempo Deus falava, só que Deus ele continua falando. Como foi bom aquele período que Deus fez. Não, Ele continua fazendo. E sem perceber, nós estávamos entrando numa depressão espiritual como célula. Porque nós estávamos com saudade do fruto daquela época. Só que a verdade que nós entendemos como célula é que nós não estávamos com saudade do fruto. Porque uma boa árvore, ela continua dando os bons frutos. Nós estávamos com saudade do sentimento que havia no nosso coração quando nós colhíamos aqueles frutos. Adão olhou para dentro de si e falou assim, vamos nos fortalecer juntos. Vamos deixar todo orgulho de lado. Vamos crescer como célula, vamos crescer como igreja, vamos estabelecer a cultura do reino de Deus, vamos trazer um pedacinho desse reino aqui para a terra, porque os frutos continuam disponíveis, amém? Porque Ele é o Rei. Jesus é maior que qualquer líder religioso. A autoridade dele não depende de títulos humanos. A autoridade de Jesus, desse rei, não depende de heranças políticas. Não. Nós vemos um mundo e uma sociedade volátil, instável. Olhamos para a economia e não sabemos o que vai acontecer. Olhamos para a educação e é aquela insegurança. Olhamos para a saúde e se nós não fizermos a nossa parte, nós não sabemos nem quantos anos nós temos aqui para frente. Porque é tudo muito rápido. A pessoa que orava, não ora mais. A pessoa que jejuava, não jejua mais. Aquele que se consagrava, não se consagra mais. Por quê? Porque tirou os olhos do rei. Só que ter ele como rei não é o suficiente se eu não fazer parte desse reino. Se eu não lançar a semente correta, é impossível colher os mesmos frutos, lançando somente as mesmas sementes. Só que algo que marcou muito o nosso coração ontem é que nós estávamos orando, Deus, faz de novo. E eu preciso falar isso para você. Talvez você está orando aí uma semana, um mês, um ano, ou toda a sua vida, buscando uma glória que já se foi. E a sua oração é, Deus, faz de novo. Eu ganhei um livro que se chama Fome por Deus. E aquele livro me amassou. Depois eu compartilhei com a Milena. E também foi amassada por Deus. Mas existe um trecho desse livro que diz assim: nós queremos reacender esse altar novamente. Nós queremos ter fome e sede por Deus. Nós queremos queimar novamente. Mas é impossível colocar lenha nesse altar num lugar onde existem ainda cinzas de um fogo que não arde mais. Precisamos primeiro remover essas cinzas de um fogo que não queima mais, que não arde mais. Aí sim, colocamos lenha novamente.
E nós entendemos que Deus, Ele não vai fazer de novo. Parece ser duro isso, mas Deus, Ele não vai fazer de novo. Sabe por quê, irmão? Porque Ele vai fazer algo novo. Algo novo. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida é algo novo. Não precisa orar mais, Deus faz de novo. Não, fala assim, Deus faz o novo. Faz o novo. Porque agora o meu coração está diferente. Agora eu estou diferente, Jesus. Eu estava aqui no culto pela manhã e um jovem chegou e me abraçou. E eu falei, paz querido. Aí ele já me abraçou e começou a chorar. Um jovem que está aqui na nossa igreja, que não conversa com muitas pessoas, Miguel. E ele falou assim para mim, Kaique, eu voltei. E eu falei assim, como assim? Estava faltando alguns cultos, alguma coisa? Ele falou, não, eu voltei para ele. Eu fui para um rolê e eu fiquei apagado por 5 dias. E lá Deus me visitou. Ele falou para mim, eu nem compartilhei isso pela manhã, ele falou assim, Deus falou para mim, meu filho, eu vou te dar uma segunda chance. E ele começou a me abraçar e começou a chorar. E ele falou assim, Kaique, eu voltei para ele. Eu não sei você, querido, mas nós precisamos voltar para ele. Eu preciso voltar para ele de todo o meu coração. Preciso voltar para ele. Abrir mão de tudo aquilo que é status, de tudo aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Pouco importa a nossa popularidade. Não, nós queremos o Rei. Nós queremos Ele. Queremos contemplar Ele, toda a devoção, toda a adoração. Mãos levantadas e joelhos no chão. Antes dele ninguém foi, depois dele ninguém é. Ele é. Ele é. Porque nós precisamos fazer parte desse reino. Um reino inabalável. Pode colocar, nós falamos sobre o rei. Agora nós vamos falar sobre um reino. E o versículo que eu quero compartilhar é um versículo que é o versículo tema dessa mensagem. Pode passar para nós. O versículo 28 diz, de Hebreus 12. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. A gratidão é uma ferramenta, é uma chave poderosa dentro do coração do homem, para ter acesso a esse reino. Adoremos a Deus de modo aceitável. E como Deus falou comigo, porque eu até adorei a Ele, mas eu não adorava de uma forma aceitável. Deus falava comigo, muda a sua adoração. Sai daquilo que é comum. Mergulha naquilo que eu tenho para você, com reverência e temor. Fazer parte desse reino é um dos maiores presentes que um homem pode ter. Porque nesse reino tem justiça, tem paz, alegria. Nós buscamos preencher o nosso coração, a nossa alma com tantas coisas que são tão banais, pequenas, comparado com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Um reino que não é afetado por mudanças deste mundo. Um reino que não é de origem humana. A origem desse reino é celestial. Um reino que não se baseia em poder militar ou riquezas, porque é um reino inabalável. Precisamos fazer parte desse reino. Eu entendi que não adianta eu levantar as minhas mãos, confessar Jesus como o meu único e suficiente Salvador, declarar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se eu negligencio o meu compromisso com o reino desse Rei. Sabe? Eu vi estudando um pouco também sobre finanças, que eu acredito que é um assunto muito importante, que precisa ser falado com mais clareza, não só na igreja, nas escolas, sobre alimentação também. Deus tem mudado muito a minha vida nesse último ano. E ontem eu estava aqui, após a reunião do encontro, Deus falou comigo, filho, as pessoas
estão trocando o leão da tribo de Judá por causa de um tigrinho. Eles estão negligenciando o leão da tribo de Judá por causa de um tigrinho. Mas quem é o dono de toda a riqueza? É o rei. Quem é o dono do palácio, do governo? Quem é que tem autoridade? O rei. É o leão da tribo de Judá. Eu preciso me comprometer com esse reino que é inabalável. E perceba que em momento algum eu falei, você precisa servir mais, estar mais. Não, eu falei, você precisa se relacionar mais. Porque à medida que nós nos relacionamos, nós entendemos que nós precisamos fazer algo para Ele. Porque é um relacionamento, é uma aliança, é um compromisso. Um reino que trouxe sentido às nossas vidas. Eu converso com diversos jovens que têm problemas familiares. E um sentimento que sempre vem no coração deles é a falta do sentimento de pertencimento. Eu não me sinto amado pelos meus pais. Eu me sinto rejeitado porque minha mãe só briga comigo, só aponta o dedo na minha cara e fala que eu não tenho valor, que eu não presto, que eu nunca vou casar, que eu nunca vou ser feliz. Eu sempre tento e me esforço o máximo possível a compartilhar esse reino inabalável no coração dessas pessoas. Porque o sentimento de pertencimento vem a partir do momento que nós temos um relacionamento com esse rei. E quando eu começo a fazer parte desse reino, meu irmão, não tem nada melhor do que você entender que você faz parte de um reino que não tem fim. Tudo que o homem faz tem fim. Mas tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo é eterno. Por isso precisamos olhar e aplicar isso de acordo com a realidade de cada um de nós. Eu poderia aqui falar muitas coisas, mas eu acredito que cada um de nós sabemos qual é a área que nós precisamos melhorar. Eu acredito que um dos pecados que tenta tanto nos afastar de Deus, eu não estou falando de coisas superficiais que são clichês, que nós conhecemos, a bebida, o cigarro, coisas do mundo, prostituição, a traição. Não, irmão, isso é o básico de um pecado de uma pessoa que sabe que não precisa se envolver com isso. Mas o pecado que às vezes tem nos separado de Deus é não sentir mais amor pelo próximo, é não mais chorar na presença de Deus. Quando eu falei que eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu não fiquei feliz, pelo contrário, fiquei triste no primeiro momento, porque eu falei assim, Deus sempre esteve querendo falar comigo e eu fui negligente. Deus, Ele quer falar com você, querido. Ele continua se manifestando no secreto, para que nós venhamos ter acesso completo a esse reino. E para finalizar, nós falamos sobre um rei, sobre um reino. Eu quero finalizar falando sobre uma dinastia. O que é uma dinastia, Kaique? Dinastia é algo que é passado de geração em geração. Uma dinastia é algo que é atemporal. Não depende do tempo, é algo que é compartilhado, dependente da época, e continua sendo anunciado. Estudando relatos históricos, houveram sim grandes e importantes dinastias, na China, no Egito, em Roma, mas todas elas existem algo em comum. Todas se ergueram, mas caíram. Mas existe uma dinastia que quando ela se levantou, querido, e quando ela se manifesta na vida e no coração do homem, ela não tem fim. Viver essa dinastia e anunciar Cristo vivo para o nosso próximo, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos e para as pessoas que nós não amamos, para os nossos amigos e para os nossos inimigos, é anunciar Cristo. Não existe
outro nome que vem à minha cabeça quando o assunto é dinastia, se não for Jesus Cristo. Pela manhã eu dei um exemplo, que eu falei assim, quando nós falamos sobre futebol, eu sei que não é o melhor dos exemplos, mas você vai entender. Existem algumas referências no mundo do futebol. Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, são referências. E quando esses homens entram em campo, ninguém espera menos deles. A torcida não vai esperar menos, porque eles são acima da média. Não são? Eles jogam demais. E quando Deus olha para mim e para você, Ele espera o que de nós? Ele não vai esperar pouca coisa. Porque você é filho dele. Porque você faz parte dessa realeza, dessa linhagem real. Ele não vai esperar uma adoração rasa. Não. Ele vai esperar a melhor adoração. Ele não vai se acostumar com uma entrega qualquer, não. Ele quer uma entrega verdadeira. Ele não quer que apenas Cristo seja compartilhado de forma superficial, não. O Cristo vivo, manifesto em nós. Quem aqui já assistiu o filme da Forja? Super indico você assistir esse filme. Eu vou dar um spoiler sobre esse filme, hein? Mas não fica triste comigo. Sabe o que esse filme fala? Fala sobre um rei, um reino e uma dinastia. Pronto. Assiste lá. Esse filme falou muito ao meu coração. E o único spoiler que eu posso compartilhar sobre esse filme para você é isso. Que fala sobre um rei, um reino e uma dinastia. Assista. Depois você conversa comigo. Amém? Eu quero encorajar você nesse momento a ficar em pé. Pode colocar... isso, por gentileza. Olha o que diz nesse versículo. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. E pode colocar agora o último slide. Tudo que nós conversamos hoje é exatamente isso. Um rei, um reino e uma dinastia. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, o nível de compromisso que você tem com esse reino, ou como você está compartilhando essa dinastia, querido. Só que uma certeza eu tenho: nós podemos melhorar. O convite de Deus para mim e para você é uma entrega radical. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja eu finalizo a minha fala aqui, tinha culto de quarta, sexta e domingo. Quarta, se eu não me engano, era culto da vitória, sexta era culto de libertação e domingo era culto da família. E eu lembro que houve um culto de sexta-feira, que na época era o tio Milton que estava ministrando. Ele falou assim: você que está com dúvidas aí, se você entrega ou não, se você renuncia ou não, Deus manda te dizer: abra mão de tudo aquilo que é do mundo. E eu estava com 2 semanas na igreja, pastor. E eu tinha um monte de música do mundo no meu celular. Eu só assistia porcaria na TV. Só que aquilo bateu tão forte no meu coração que quando eu cheguei em casa eu mandei mensagem para todos os meus amigos. Falei assim: a partir de hoje não me manda mais nenhuma música. Eu mudei. Eu peguei meu celular, eu apaguei tudo, e daquele dia em diante eu nunca mais escutei nenhuma música do mundo. A minha postura foi radical. Eu lembro que a primeira vez que o pastor desafiou a igreja, e eu não tinha muito discernimento sobre o jejum, foi logo o jejum de Daniel. Perdi 7 quilos no jejum de Daniel. E o pastor falou: não, você pode comer algumas coisas. Eu achei que não podia comer nada. Aí a gente foi pra pizzaria, não sei se o pastor lembra, eu passei mal, um pedaço de pizza, porque o estômago fechou. O pastor me desafiou a ler 600 perguntas bíblicas e responder e trazer para ele depois de um mês. Eu trouxe em 1 semana. Eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu li a Bíblia inteira eu fui muito rápido. Só que, irmão, eu não entendi nada. E eu falei pro pastor, é normal ler a Bíblia inteira e não entender nada? Ele falou: é. Só que ele falou assim: você não precisa se preocupar com a velocidade, mas a direção.
O que Deus está falando conosco, não se preocupe com a velocidade, mas é a direção, é o caminho que nós estamos trilhando. Que as próximas pessoas que subirem a esse altar falem a mesma linguagem. Que nas nossas células, nas nossas famílias, nas nossas mesas, iremos falar sobre o mesmo assunto: um rei, um reino e uma dinastia. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu não vou chamar você aqui à frente, temos a ceia ainda. E após esse louvor, eu quero que você se entregue de todo o seu coração, amém?